Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Eu sou o professor Luiz Renato. Hoje nós vamos iniciar o assunto termodinâmica. Essa aula vai abordar a teoria cinética dos gases, os tipos de energia, primeira lei da termodinâmica, transformações gasosas e calores específicos dos gases. Ok? Então vamos lá. Bom, antes da gente começar, vale a gente recordar um pouco da teoria cinética dos gases, aquilo que a gente já viu na última aula, tá? Então a gente sabe que o estado de um gás ele vai ser determinado pelos valores de três grandezas: pressão, volume e temperatura, onde essas grandezas a gente chama ela de variáveis de estado, justamente porque a qualquer momento elas podem sofrer alterações, beleza? Então, quando você tem três valores, um para pressão, volume e temperatura, você está definindo um estado de um gás, ok? E aí vale a gente recordar as nossas definições. Então, temperatura está relacionado com a velocidade das partículas, né? Lembrem, o grau médio de agitação das moléculas de um corpo, ok? Então, está relacionado à energia dessas partículas. E aí, quanto maior a temperatura do gás, então maior vai ser a velocidade média dessas partículas, beleza? Pressão. Pressão ela vai ocorrer devido ao movimento caótico dessas partículas que estão se chocando, ou seja, colidindo com as paredes internas do recipiente. Então, essas colisões sucessivas é que vão estar gerando as pressões, a pressão, no caso, para a gente. E o volume? Bom, o volume a gente sabe que os gases eles não possuem forma nem volume definido. Então, eles vão possuir um volume igual ao do recipiente que a gente vai estar utilizando para conter eles, beleza? Que a gente vai estar usando para analisar. Tranquilo? Vamos seguir. Bom, quais são os princípios que norteiam a teoria cinética dos gases? Bom, primeiro, o movimento das moléculas gasosas é caótico. O que significa isso? É um movimento desordenado, um movimento aleatório, ou seja, esse movimento aleatório a gente tem aí iguais probabilidades para todas as direções do movimento. E também é um movimento permanente. Então, a gente não tem ali, a gente vai ver também nos próximos princípios à frente, dissipação de energia, beleza? A gente tem a conservação. Bom, a gente também considera que não há interações intermoleculares. Essas interações seriam interações do tipo de campo, de forças de campo, ok? Então, uma molécula não interfere na outra à distância, beleza? A gente também acaba por desconsiderar a ação gravitacional nessas moléculas, beleza? E aí, dessa forma, a interação entre as partículas ou as moléculas do gás, ela vai ocorrer somente por meio de colisões, ok? E aí, todas essas colisões, nós vamos tratar tanto as colisões entre as partículas, né, moléculas, e as colisões com as paredes do recipiente, a gente vai tratar elas como sendo perfeitamente elásticas. O que isso vai significar para a gente? Conservação da energia mecânica, conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então aí a gente está descartando toda a dissipação possível. E ainda nós vamos considerar que essas moléculas elas são muito pequenas quando comparadas ao tamanho do recipiente que elas contêm e também quando comparado ao trajeto que elas percorrem dentro desses recipientes entre as colisões, ok? Bom, seguindo nisso, a gente consegue analisar os tipos de energia que a gente vai ter envolvido. Primeira é a nossa energia interna, tá? A energia interna, ela está diretamente associada ao movimento das moléculas do gás, consequentemente, à sua energia cinética, beleza? Então a gente tem algumas definições. A definição para energia interna para um gás monoatômico, a energia interna U é 3 meios de nRT. Da mesma forma, a gente vai diferenciar para o gás diatômico, onde a energia interna vai ser 5 meios de nRT, e para um gás poliatômico, onde a energia interna vai ser 3 vezes nRT. Por que esses coeficientes? Bom, a energia interna, como ela está diretamente ligada à energia cinética da partícula, um gás monoatômico ele acaba tendo apenas 3 graus de liberdade, ok? Então, o fator 1 sobre 2, ou seja, o fator meio, ele está diretamente ligado à quantidade de graus de liberdade no sistema.
Um gás monatômico ele só tem 3 graus de liberdade, então a gente tem 3 meios, que seria somar meio 3 vezes. Já um gás diatômico ele vai ter 5 graus de liberdade, movimentação nas 3 dimensões e ainda rotações, beleza? E o gás poliatômico ele já vai ter 3 tipos de grau de liberdade, 6 graus de liberdade, e aí ficaria 6 sobre 2, por isso 3, beleza? Então esse coeficiente na frente está diretamente ligado aos graus de liberdade que essas moléculas podem ter. Bom, a gente também consegue definir, então, a partir da definição de uma energia interna, uma variação de energia interna. A variação da energia interna ela vai depender da variação de temperatura, uma vez que o número de mols do gás nós vamos considerar constante. Isso significa considerar que o nosso recipiente não tem nenhuma abertura para entrada de mais gás, nem saída por fuga de gás, beleza? Então, o número de mols desse gás se mantém constante. R já é a constante dos gases perfeitos, então a nossa única outra item para variar é a nossa temperatura. Então, a variação da energia interna está diretamente ligada à variação de temperatura. Da mesma forma, nós conseguimos a mesma expressão agora para os gases diatômicos e poliatômicos, beleza? Se resta alguma dúvida do que são gases mono, di e poliatômicos, gases monatômicos formados por apenas um tipo de átomo. Então, por exemplo, o gás hélio, o gás argônio. Gás diatômicos formados por 2 átomos, então eu tenho, por exemplo, o O2, uma molécula de O2 é formada por 2 átomos de oxigênio. Outra, o gás nitrogênio, N2, também 2 moléculas de nitrogênio. E os gases poliatômicos formados por mais de 2 átomos. Então a gente tem, por exemplo, o NH3, né, que é o amônio, e a gente tem o CO2, que é o nosso gás carbônico, o dióxido de carbono. Beleza? São exemplos de gases poliatômicos. E aí, com isso, a gente consegue definir a nossa lei de Joule. A lei de Joule ela diz o seguinte: a energia interna de uma dada quantidade de um gás perfeito é função exclusiva de sua temperatura. Por isso, a variação dessa energia interna está diretamente ligada com a variação da temperatura, uma vez que eu não vou variar a quantidade de gás ali presente, ou seja, a variação do número de mols não existe. Tá? Então, a gente vai adotar um número de mols constante. Eu não estou nem perdendo gás e nem adicionando gás. Bom, outro tipo de energia, a gente tem o nosso trabalho. O trabalho ele vai relacionar uma força exercida ou sofrida por um gás durante um processo. Quando essa força ela for exercida pelo gás, nosso processo vai ser um processo de expansão. Já quando ela for sofrida pelo gás, o nosso processo vai ser um processo de compressão. Nessa figura, nós temos exemplificado um processo de compressão, onde no estado inicial eu tinha um dado volume, atuou uma força sobre o gás, ou seja, o gás está sofrendo uma força, e aí houve uma redução do volume, consequentemente, se concretizou o trabalho, beleza? Aqui no caso um trabalho sofrido por um gás, e aí nesse caso uma compressão. Bom, a gente pode definir então o trabalho como sendo a pressão vezes a variação do volume. Essa definição, no entanto, ela é válida apenas para quando nós temos pressão constante, beleza? Quando a nossa pressão ela não é constante, a gente consegue determinar o trabalho calculando a área sobre a curva de um gráfico, onde esse gráfico relaciona pressão versus volume. Beleza? Então, quando a minha pressão não for constante, no diagrama pressão versus volume, a área sobre a curva do gráfico também determina para a gente o nosso trabalho. Beleza? E aí a gente tem alguns itens então. Então, para uma transformação gasosa, em que o volume aumente, ou seja, caracterizado uma expansão, o gás é que está realizando o trabalho. Nosso trabalho então vai ser positivo, porque a nossa variação de volume vai ser positiva, ou seja, o meu volume final vai ser maior do que o meu volume inicial. Beleza? Já quando a gente tem uma transformação em que o volume diminua, a gente vai caracterizar isso como uma compressão, ou seja, o trabalho é realizado sobre o gás, e aí nesse caso o nosso trabalho vai ter valor negativo, uma vez que a variação do volume vai ser negativa, porque o volume final vai ser um volume menor do que o volume inicial, beleza?
E para uma transformação gasosa em que o volume não varie, e a gente chama essa transformação de isovolumétrica, nós já estudamos e vamos analisar um pouco mais ainda para frente, o trabalho vai ser nulo, uma vez que o trabalho é diretamente ligado à variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, eu não tenho trabalho, beleza? Bom, o outro tipo de energia, nesse caso, o nosso último tipo de energia que a gente vai estar analisando é o calor. Tá? O calor é uma energia, a gente lembra calor é energia em trânsito, a gente já estudou isso. Então a gente tem uma expressão para o calor, que nesse caso é a expressão do calor sensível levemente modificada, onde aqui deveria aparecer a massa, agora está aparecendo o número de mols, onde aqui deveria estar aparecendo o calor específico, está aparecendo para a gente uma capacidade térmica molar. Tá? Então a gente diz que esse calor é o nosso calor molar, beleza? Uma vez que para um gás trabalhar com a massa nem sempre é interessante. A gente muitas vezes vai conseguir trabalhar mais diretamente com o número de mols, beleza? Acaba sendo alguns dados mais interessantes para a gente. E aí, nesse caso, numa transformação, se um gás recebe calor, calor positivo. Se um gás perde calor, nosso calor considerado é um calor negativo, beleza? Então, um enunciado: para substâncias gasosas, a capacidade térmica molar ela vai depender da atomicidade do gás e do tipo de transformação que ele está sofrendo, se é isobárica ou se é isocórica. Então, a gente vai ver para frente, a gente vai determinar que essa capacidade ela vai poder variar de valor. E aí, como a gente tinha lá, quando a gente estava analisando a variação de calor, lá pela lei zero da termodinâmica, a gente estava utilizando um calor específico, que a gente sabia que o calor específico ele dependia diretamente da substância, do tipo de substância. Aqui vai depender não só do tipo de substância, como vai depender da atomicidade. O que significa? Significa que vai ser diferente para gases monoatômicos, diatômicos e poliatômicos, e também do tipo de transformação que ele vai estar sofrendo. Então a gente vai ter o que a gente chama de um calor molar a pressão constante para uma transformação isobárica e um calor molar a volume constante para uma transformação isocórica. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, e aí com isso a gente enuncia a nossa primeira lei da termodinâmica. A lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, ela é basicamente uma análise quantitativa do balanço de energia, né, para um gás, traduz a nossa conservação de energia, ok? Que a gente vem lá da mecânica já. Então, o que ela diz para a gente? A variação da energia interna de um gás é dada pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo termodinâmico. Então, a gente consegue uma expressão matemática para isso. Variação da energia interna vai ser dada pelo calor menos o trabalho realizado nesse processo termodinâmico. Ou seja, o calor trocado nesse processo termodinâmico menos o trabalho realizado para esse processo termodinâmico. Beleza? Esse é o nosso enunciado. E a partir disso, a partir do enunciado da nossa primeira lei da termodinâmica, a gente volta a analisar um pouquinho aquelas características das transformações gasosas para ver a influência disso. Então, a gente começa numa transformação isotérmica. Bom, a transformação isotérmica, temperatura constante. Se a minha temperatura é constante, e a gente lembra lá da lei de formação da energia interna, ou seja, da equação da energia interna, a energia interna ela depende diretamente do valor da temperatura, certo? Se eu não vario temperatura, não vario energia interna, tranquilo? Então, de uma transformação isotérmica, a gente tem que a variação da energia interna é igual a zero, e aí, partindo da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que o calor vai ser igual ao trabalho, beleza? E a gente acaba tendo também uma expressão para esse cálculo do trabalho. A dedução dessa expressão envolve uma matemática de ensino superior, um cálculo integral, por isso a gente vai se ater apenas à sua expressão, beleza? E então aqui, um cálculo do trabalho que a gente vai relacionar diretamente a uma transformação isotérmica. Eu tenho o nRT vezes o ln do volume 2 dividido pelo volume 1, onde volume 2 e volume 1
são os volumes nos estados considerados. Transformação do estado 1 para o estado 2, beleza? Lembrando que o ln é uma função matemática logaritmo, onde a base é o número natural ou o número de Neper, beleza? Características. Bom, se o gás ele recebe calor, ou seja, o calor é maior que zero, toda essa energia vai ser convertida diretamente em trabalho. E esse trabalho vai expandir esse gás, tranquilo? Então, numa transformação isotérmica, recebi calor, o calor vai ser convertido em trabalho, e o trabalho vai fazer esse gás expandir, beleza? Então, um trabalho positivo. O contrário, se o gás, nessa transformação, perde calor, toda essa energia foi convertida em trabalho, só que num trabalho de maneira a comprimir esse gás, ou seja, um trabalho negativo. O trabalho está sendo realizado sobre o gás, beleza? Próxima transformação, transformação isovolumétrica, também chamada de isométrica ou isocórica, beleza? Traduzindo, uma transformação a volume constante, ok? Lembrando, lá da definição do trabalho que a gente viu, se o nosso volume é constante, então eu não tenho trabalho. Então a gente tem que o trabalho nessa transformação é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, da primeira lei da termodinâmica, eu tenho que a variação da energia interna está ligada diretamente ao calor trocado no processo. Dessa forma, a gente estabelece aqui a nossa equação para o calor, já utilizando da equação do calor que a gente viu algumas telas atrás. O nosso calor, então, vai ser o calor utilizando o calor molar a volume constante. Então, eu tenho aqui o calor trocado, número de mols do gás, calor molar a volume constante, vezes a variação de temperatura que esse gás vai sofrer nesse processo, beleza? Então, alguns destaques. Se o gás receber calor, ou seja, calor maior que zero, toda a energia vai ser convertida para aumentar a temperatura desse gás, ou seja, vai aumentar a energia interna do gás. A energia interna está ligada com a energia cinética dessas moléculas, e a energia cinética das moléculas está associada à definição de temperatura. Então, aumentei o calor, eu aumentei a temperatura desse gás, beleza? Aumentei a energia interna. O oposto também ocorre, né? O contrário. Se o gás perde calor, toda essa energia vai estar associada, né, convertida no intuito de diminuir a temperatura desse gás, consequentemente a diminuição da nossa energia interna, beleza? Então a variação da energia interna vai ser uma variação negativa, ok? Próximo tipo de transformação, uma transformação isobárica. Lembrando, transformação isobárica é a transformação que ocorre a pressão constante, beleza? A pressão constante, então, a gente lembra lá da nossa equação do trabalho. Trabalho é pressão vezes variação do volume. E, utilizando a equação de Clapeyron, que nós vimos na aula passada, eu consigo relacionar, então, o trabalho também a NR ΔT, beleza? Então, o trabalho pode ser pressão vezes variação do volume, mas também pode ser número de mols, constante dos gases perfeitos, variação da temperatura sofrida no processo, ok? E desta forma, da nossa primeira lei da termodinâmica, a gente consegue mexer nela para definir o nosso calor. Tá? Então, o nosso calor ele vai ser a variação da energia interna mais o trabalho realizado no processo. Ok? E aí, esse nosso calor, a gente também tem uma expressão específica para ele. O nosso calor vai ser o número de mols do gás. Agora, um calor molar, a pressão constante, beleza? Calor molar, porque está diretamente ligado ao número de mols, ok? Está ligado, aqui no caso, à massa molar desse gás, ou também chamada massa molecular. E vezes a variação de temperatura sofrida no processo termodinâmico. E aí, com isso, a gente consegue fazer alguns destaques. Então, se o gás receber calor, ou seja, calor positivo, maior do que zero, parte dessa energia vai ser usada para aumentar a temperatura do gás, ou seja, vai ser utilizada aqui na variação da energia interna, então vai ter uma variação da energia interna positiva, e uma outra parte vai promover a expansão desse gás, ou seja, vai promover um trabalho positivo. O gás vai realizar trabalho, ok? E aí, se o gás realiza trabalho, consequentemente, o volume está aumentando, beleza?
Porém, já se ocorrer o contrário, se o gás perder calor, então o nosso calor é negativo, parte dessa energia vai ser vinda da diminuição de temperatura do gás, ou seja, a variação da energia interna vai ser negativa, e uma outra parte vai acabar promovendo a compressão desse gás, ou seja, um trabalho negativo, beleza? Então, se eu retiro calor do meu sistema, eu também vou gerar ali um trabalho negativo, um trabalho sendo realizado sobre o gás, e consequentemente eu tenho também ali uma diminuição do volume. Por isso fica caracterizada a compressão desse gás, ok? Bom, um outro tipo de transformação é quando eu tenho a nossa transformação adiabática. A transformação adiabática ela ocorre sem troca de calor, ok? Então a gente tem aqui, ó, calor trocado no processo igual a zero. Quando a gente tem esse tipo de característica, a gente ganha da primeira lei da termodinâmica que a variação da energia interna está ligada diretamente ao negativo do trabalho, ok? E nesse tipo de transformação, acaba aparecendo para a gente duas outras expressões. Uma expressão para o trabalho, onde eu estou considerando aqui pressão e volume em dois pontos, ou seja, esses pontos 1 e 2 são os pontos desses estados, estado inicial para um estado final de transformação, ok? E aí eu consigo linkar isso, então, com pressão e volume, mas também consigo linkar com variação de temperatura, através da equação de Clapeyron. E a gente observa um coeficiente gama, que aparece tanto aqui no denominador, quanto aqui no expoente dessa outra expressão, e esse coeficiente é chamado coeficiente de Poisson. A gente vai ver a definição desse coeficiente mais para frente. Esse coeficiente está diretamente ligado com os calores molar, a pressão e a volume constante do nosso gás, beleza? Então segura aí, mais para frente já a gente vai definir esses coeficientes. Bom, e os nossos destaques para o caso da transformação adiabática: se o gás sofrer uma expansão, ou seja, um trabalho maior que zero, a sua temperatura consequentemente vai reduzir, ou seja, uma variação da energia interna vai ser negativa, ok? Então o gás expandiu, temperatura vai ser reduzida. Isso, lembrando, num processo adiabático sem troca de calor. O oposto, então, já se o gás sofreu uma compressão, ou seja, um trabalho negativo, peço perdão aí pelo erro, ok? Aqui é negativo. Então, a sua temperatura vai ser elevada, beleza? Então, eu vou ter uma variação da energia interna maior do que zero. Então, aqui, por favor, um erro de digitação, sinal de menor, ok? Trabalho negativo, trabalho menor do que zero. Bom, e o nosso último tipo de análise que a gente faz é quando a gente tem a nossa chamada expansão livre, tá? A expansão livre ela vai ocorrer quando eu tenho um gás confinado em algum recipiente. Esse gás está em equilíbrio térmico com o ambiente externo e simplesmente eu libero esse gás num dado momento. Com a liberação desse gás, ele passa a poder se expandir gradativamente, ou seja, ao longo de um tempo, com uma certa constância, e isso ocorre sem resistência a esse movimento de expansão. E ele faz isso até ocupar todo o ambiente. Então, esse processo também é um processo mais lento. E justamente por ele ser lento, é que a gente não tem aí uma variação de temperatura, ok? Então, nesse caso, é válida a seguinte relação. Eu tenho troca de calor valendo zero, ou seja, não tenho troca de calor. Eu não vou ter variação da energia interna, uma vez que eu não vou variar a temperatura. E se eu não tenho uma resistência na expansão desse gás, eu também não tenho a realização de trabalho pelo gás, beleza? Então, calor trocado, variação da energia interna e trabalho realizado no processo, no caso da nossa expansão livre, é nulo, beleza? Um exemplo para expansão livre é quando você está num ambiente e de repente alguém abre um frasco de perfume, deixa um frasco de perfume aberto. Aquele perfume ele vai se evaporando. No momento que ele vai se evaporando, essas moléculas de gás do perfume vão
se expandindo por todo o ambiente e ao longo do tempo pode ser sentido no lado oposto ao lado do frasco aberto. Ok? Bom, então chegamos agora na parte em que a gente vai analisar mais de perto esses calores específicos dos gases, né? Os calores específicos molares, de onde vem isso. Bom, então analisando primeiro o nosso calor específico molar a volume constante e tomando a análise inicial para um gás monoatômico, a gente tem a seguinte expressão. Bom, da variação da energia interna, 3 meios de NR ΔT, da nossa primeira lei da termodinâmica para um processo em que o volume seja constante. Então, lembrando, por um processo a volume constante, a gente não tem realização de trabalho. Então, a gente tem da primeira lei da termodinâmica que a variação da energia interna é igual ao calor trocado no processo. E ainda a gente tem uma expressão para esse calor trocado no processo, NCV, calor molar a volume constante, vezes ΔT, beleza? Juntando essas expressões, então, nós temos NCV ΔT igual a 3 meios de NR ΔT. Bom, número de mols dos dois lados iguais. Variação de temperatura também dos dois lados da expressão iguais, já que a gente está considerando a mesma variação de estado, ok? Então a gente ganha uma expressão para o nosso calor específico molar ou calor molar a volume constante. Então ele vale 3 meios da constante dos gases perfeitos, ok? Utilizando desta forma o mesmo processo de análise para gases diatômicos e poliatômicos, eu tenho que para gases diatômicos o calor molar a volume constante vai ser 5 meios da constante dos gases perfeitos. Para um gás poliatômico, 3 vezes a constante dos gases perfeitos. Ok? Bom, seguindo e analisando agora o calor específico molar a pressão constante, para a gente fazer essa análise, nós vamos utilizar uma relação que é conhecida como relação de Mayer. A definição dela, né, a dedução dessa expressão, ela está em partes representada na apostila de vocês. Eu achei desnecessário representarmos essa definição aqui nesse ponto, ok? Mas utilizando essa definição, essa relação, a relação de Mayer, fazendo então a nossa análise para um gás monatômico, partindo da relação de Mayer e utilizando o valor do calor molar, calor específico molar a volume constante, a gente tem que essa expressão, calor molar a pressão constante, vale menos 3 meios de R igual a R. Passando para o outro lado, a gente ganha a nossa expressão do calor específico molar a pressão constante, 5 meios de R, beleza? E aí, novamente, utilizamos o mesmo tipo de processo, utilizando a relação de Mayer, adotando os valores já encontrados para os calores específicos molar a volume constante, a gente consegue determinar esse valor do calor específico a pressão constante para gases diatômicos, então vale 7 meios da constante dos gases perfeitos, e para gases poliatômicos vai valer 4 vezes a constante dos gases perfeitos. Beleza? Então, Cp igual a 4R para gases poliatômicos. Bom, e agora nós chegamos no nosso coeficiente de Poisson, que né, foi falado já na nosso processo de transformação adiabática, beleza? Aqui a gente vai estar trabalhando, então, para saber esses valores. Quem é, então, o coeficiente de Poisson? Então, pela nossa equação, o coeficiente de Poisson ele vai ser nada mais, nada menos do que o nosso calor molar a pressão constante dividido pelo nosso calor molar a volume constante. Partindo das definições que nós vimos, então, anteriormente, para um gás monatômico, nós temos que isso vai valer 5 meios de R dividido por 3 meios de R. Então, a gente consegue definir um valor para o nosso coeficiente de Poisson. Para um gás monatômico, ele vai valer aproximadamente 1,7, ou, lembrando que isso é um expoente em uma das equações que nós utilizamos, eu posso estar utilizando também o seu valor em fração, 5/3.
ok? Da mesma forma, no mesmo processo, a gente ganha o valor desse coeficiente para um gás diatômico, valendo 7/5 ou aproximadamente 1,4, ok? Lembrando que ele também é um valor adimensional, ok? E para um gás poliatômico, novamente, seguindo o mesmo processo, a gente ganha o valor do coeficiente de Poisson 4/3 ou aproximadamente 1,3, ok? Bom, com isso a gente finaliza a parte teórica do nosso assunto 6. Separei para os senhores 2 exercícios para poder a gente resolver junto. São exercícios nível 2, encontra-se na página, o primeiro na página 761, é o exercício número 1, um exercício da SpaceX de 2011. Enunciado o seguinte: um gás ideal sofre uma compressão isobárica sob pressão de 4 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado e o seu volume diminui 0,2 metro cúbico, ok? Durante o processo, então, o gás perde 1,8 vezes 10 a terceira joules de calor. É pedido a variação da energia interna do gás durante esse processo, ok? Então a gente parte a nossa análise direto da nossa primeira lei da termodinâmica, ok? Então a gente tem que a nossa variação da energia interna vai ser dado pelo calor trocado no processo menos o trabalho. Bom, calor trocado no processo, nós já temos esse valor dado para nós, 1,8 vezes 10 a terceira joule. Precisamos apenas calcular o nosso trabalho. Como esse trabalho vai ser calculado num processo de transformação isobárica, lembramos, processo de transformação isobárica é uma transformação a pressão constante, beleza? E detalhe, já foi informado para nós que será uma compressão, ok? Então, se é uma compressão, nós já esperamos encontrar um valor para o trabalho que seja negativo, ok? Então, da expressão do trabalho, o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Nós ganhamos o seguinte: substituindo os valores, fica 4 vezes 10 a terceira, o valor da nossa pressão, multiplicando a nossa variação do volume. Bom, se o volume diminuiu 0,2 metro cúbico, tem que entrar ali essa variação negativa, por isso menos 0,2. Com isso, a gente consegue determinar o trabalho realizado durante esse processo. No caso, foi um trabalho realizado sobre o gás, um trabalho de menos 8 vezes 10 ao quadrado joule, ok? Com isso, a gente consegue agora pegar esses valores do trabalho e o valor já dado do calor e substituir na nossa primeira lei da termodinâmica. Atenção para, bom, o enunciado, o gás ele perde 1,8 vezes 10 a terceira joule de calor. Então, o nosso calor também entrar aqui negativo. Um negativo já da nossa equação e aí sim o valor do nosso trabalho, beleza? Então, fiquem atentos ao jogo de sinais, beleza? Então, variação da energia interna, menos 1,8 vezes 10 a terceira, menos 8 vezes 10 ao quadrado. Com isso, isso fica menos 1,8 vezes 10 a terceira, mais... E aí agora já uma transformação para que a gente possa realizar essa soma. Nós tínhamos antes uma potência de 10 ao quadrado, para eu poder somar isso, eu preciso de potências de 10 de mesmo expoente. Com isso, 0,8 vezes 10 a terceira, ok? E aí a gente consegue fazer essa soma e encontra que a nossa variação da energia interna sofrida nesse processo, um processo de compressão, foi de menos 1,0 vezes 10 a terceira joule, ok? Com isso, nós temos que a resposta do problema letra D, ok? Um exercício bem tranquilo de ser resolvido, mesmo sendo nível 2, beleza? Nosso próximo exercício, um exercício também na página 761, logo o exercício seguinte, o exercício número 2, também da prova da SpaceX de 2017 agora. E é um exercício mais teórico, diz o seguinte enunciado: durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente, sendo realizado sobre ele um trabalho de 800 joules.
em relação ao gás ao final do processo, podemos afirmar que, bom, para a gente conseguir afirmar isso, vamos pegar a primeira característica de um processo adiabático. O processo adiabático ele ocorre com a troca de calor igual a zero. Com isso, a nossa primeira lei da termodinâmica tem a seguinte expressão: variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho. E lembrando que para um processo adiabático, tanto pressão, quanto volume, quanto temperatura podem ter seus valores alterados. Então, vale a relação PVT1 igual a PVT2, beleza? Bom, do enunciado, a gente já consegue extrair o seguinte: o trabalho ele foi realizado sobre o gás, beleza? Então, nesse caso, trabalho negativo, já, claro, obviamente sendo caracterizado pela compressão, ok? E com isso, a gente já consegue ter a nossa primeira relação. Se o trabalho é negativo, eu tenho que a nossa variação de volume é menor do que zero, ou seja, o volume diminui, beleza? Da nossa relação com a variação da energia interna, se o nosso trabalho é menos 800 joules, a variação da energia interna, então, fica positiva em 800 joules, ok? Lembrando que uma variação da energia interna positiva implica uma variação de temperatura também positiva, beleza? Com isso, a gente chega à nossa segunda conclusão, que a variação da temperatura aumenta, beleza? Então, no caso, a temperatura aumentou, porque a variação deu positiva. E para a nossa terceira relação, a gente precisa encontrar uma relação para a nossa pressão. Essa relação a gente consegue tirar justamente desse diagrama PVT, onde essa relação é uma relação de igualdade. Então, se a gente tem que volume de um estado 1 para um estado 2, índice aqui 2, tá, pessoal? De um volume 1 no estado 1 para um volume no estado 2, ocorreu uma diminuição, temperatura ocorreu um aumento, consequentemente, para manter o nosso equilíbrio, a nossa pressão ela sofreu também um aumento. Então, a gente tem que a variação da pressão também é positiva. Com isso, a gente chega à conclusão que a nossa pressão aumentou. Bom, nossa resposta, então, volume diminui, a temperatura aumentou e a nossa pressão também aumentou. Resposta letra D, ok? Então também um exercício teórico bem tranquilo de ser resolvido, se você lembrar das características da transformação adiabática, ok? Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Peço, por favor, façam os exercícios da apostila, beleza? E mandem dúvidas no grupo da turma, ok? Se organizem, por favor, para que os senhores mantenham o estudo em dia, não só dessa disciplina de Física 2, mas também de todas as disciplinas que vocês têm durante o nosso estudo, ok? Então, até a próxima aula. Um abraço.